Isso é exatamente o que eu faria se tivesse que recomeçar tudo do zero e construir a minha banca. Você está no lugar certo, eu sou Rodrigo Severini, RS Tipster, investidor esportivo há mais de 10 anos e vou te ser o seu guia no dia de hoje. Mas antes de começarmos, vou te pedir para deixar aquela curtida, se inscrever no canal, ativar aqui o sininho para receber as notificações assim que uma aula como essa for ao ar. Então, Sniper, vamos dar início, estou aqui com a minha tela aberta e estou com o meu roteiro para podermos seguir. E o primeiro tópico que a gente precisa bater é aprender com os erros do passado. Se você pegar aqui minha playlist de gestão de banca, você vai ver diversas aulas onde eu falo diversos erros que são cometidos no decorrer do processo do apostador iniciante e que você não deve cometê-los. Então, começando por esses erros já apontados, eu já começaria dessa maneira. E se a gente está falando em recomeçar do zero, precisamos daqui, eu coloquei até uma frase aqui de Albert Einstein: insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. E você vai dizer, Rodrigo, mas isso é óbvio. Não é óbvio. E a gente precisa reiteradas vezes massificar isso na nossa cabeça. Porque apesar da gente falar às vezes o óbvio, a gente às vezes bater na mesma tecla o tempo inteiro, a gente percebe que erros são constantemente repetidos, mesmo a pessoa sabendo que aquilo lá vai levar para o red, vai levar para um caminho que ele não vai levar para a consistência, para o desenvolvimento de um método, para a lucratividade. Por quê? Porque o controle emocional, a falta do controle emocional começa a tomar conta do apostador e ele começa a ter uma sequência de resultados ruins porque o emocional tomou conta. Então, às vezes é muito fácil a gente falar isso, que eu não vou fazer isso, mas acaba com o emocional. Às vezes ele está em 200 canais do Telegram, seguindo várias pessoas, falando coisas diferentes, mandando entradas diferentes, e aí ele pega uma daqui, pega outra de lá, pega daqui, então ele não está seguindo um padrão, e ele começa a entrar em tilt, porque ele vê que um canal, o cara só bota lá green, e ele fala, cara, vou seguir esse cara, quando ele segue o cara é red, e aí ele começa a entrar num tilt, o que faz com que a banca dele comece a se deteriorar. Ele não tem um padrão definido, ele não sabe quem ele está seguindo, ele não sabe quais são os fundamentos que ele precisa ter para poder ter uma boa gestão. Então, a primeira coisa é aprender com esses erros passados. Então, não adianta você fazer a mesma coisa sempre e esperar resultados diferentes daquilo que você está tendo hoje, tá certo? E vamos fazer, então, vamos estabelecer uma base sólida. Deixa eu passar aqui o mouse. E qual seria essa base sólida? A base sólida, antes de mais nada, você precisa ter um porto seguro. Qual seria esse porto seguro? Seria você ter um emprego estável, tá? Esse emprego estável vai te dar a tranquilidade necessária para você conseguir fazer suas operações de uma maneira tranquila. Imagina você começar do zero, sabendo que aquilo lá vai ser a sua vai ser sua fonte de renda principal, sabendo que isso é uma fonte de renda variável, é um mercado de renda variável. Então, isso não vai te deixar tranquilo. Às vezes você vai ter uma conta para pagar e você está numa bad run. Então você aquilo que eu falei do controle emocional, ele vai começar a aflorar, vai tomar conta de você e você vai começar vai começar a ter sequência de ações ruins que vão te levar cada vez mais para o fundo do poço, tá? Então, tenha um emprego, aquele emprego vai ser o responsável por manter você com as suas contas em dia, de maneira que o seu emocional ele fique preservado para seguir as suas estratégias dentro dos investimentos esportivos. Bacana? Próximo ponto aqui é alocar um percentual do seu salário para investir. Então, lembrando que você então definiu essa base sólida com um emprego, você está trabalhando, tá? E você trabalhando, você tem tempo sim de fazer as suas análises, seguir a sua estratégia, fazer as suas entradas, só que você precisa definir um percentual desse salário que você está recebendo para destinar a composição não só da sua banca, para os seus investimentos, tá? E os investimentos como um todo. Então eu vou alocar 20% do meu salário, eu quero separar para investir. Então você separa e investe. Aí dentro desse investimento você vai definir o percentual que vai para uma renda fixa, um percentual que vai para a renda variável. Dentro desse percentual que vai para a renda variável,
qual o percentual que vai para compor a sua banca dentro dos investimentos esportivos. É assim que você faz essa composição inicial e é assim que eu faria se eu pudesse recomeçar tudo do zero, tá? Faria esse planejamento desde o início, coisa que eu não fiz, tá? E terceiro ponto dentro dessa base sólida é observar melhor o ROI. Então é o retorno sobre o investimento. Esse indicador é um indicador fenomenal. Preste atenção aqui comigo. Se eu te falar que determinada entrada, determinada partida, ela tem uma entrada que eu quero fazer naquela partida, ela tem uma odd de 1,50, você tem que começar a deixar de lado esses gurus dos investimentos, esses jurássicos aí que começam a falar que não, você só pode ser lucrativo com odd de 1,80, de odd 2. Muita gente compra essa ideia. Esquece isso. Quanto maior a odd, maior o risco, maior vai ser o risco, maior vai ser a sua dificuldade de ter aquele acerto. Isso é óbvio. Quanto maior a odd, menor a sua probabilidade de acerto, tá? Não estou dizendo que simplesmente é mais difícil de se trabalhar. Você tem que ter um percentual, você tem que começar a monitorar cada vez mais a sua taxa de acerto, tá? Porque ela vai reduzindo bastante. Então, você precisa equilibrar esse prato, taxa de acerto com a sua odd média. E não estou dizendo que você não pode, inclusive, ser lucrativo com odd de 1,20. Você pode ser lucrativo com odd de 1,20, desde que sua taxa de acerto ela suba bastante. Então, se você achar esse equilíbrio entre a sua odd média e sua taxa de acerto, naturalmente você vai ser lucrativo, seja numa odd de 1,20, seja numa odd de 1,80. Então, o que você precisa identificar, além desses dois indicadores, é o ROI. Se eu te falar que uma entrada nessa partida ela tem uma odd de 1,50, eu estou falando para você que você vai ter 50% de retorno do seu investimento. Que investimento te dá isso? Se você der 3 tiros no mês com uma stake talvez um pouco mais robusta, em 4 odds de 1,50 e você ter 3 greens, você é lucrativo, tá? E você com um ROI interessante. Então você tem que começar a analisar mais o seu ROI, o quanto você está retornando do seu investimento no decorrer do seu processo, tá? Então analisa. Inclusive teve um investidor que me perguntou, Rodrigo, quando ele aplicou um dinheiro comigo, ele falou, Rodrigo, como é que está aí nossos investimentos e tal? Ainda não estava no prazo de eu prestar contas com ele. E ele perguntou, Rodrigo, como é que estão nossos investimentos aí? E aí eu não respondi em retorno financeiro, eu não respondi em quantidade de greens ou red. Isso não importa para o investidor. O que importa para ele é o ROI. Cara, hoje nós estamos com um ROI de tanto. E até coloquei um percentual sobre a banca, tá? Quando o investidor entende um pouco mais, eu falo apenas o ROI. Então ele já entende, o retorno do investimento então está interessante, ele já consegue avaliar pelo ROI, tá? Então um profissional ele entende muito mais de ROI. Quando o cara começa a falar de ROI com você, é porque esse cara já está num próximo nível, tá bom? Então, próxima etapa aqui, vamos falar sobre a parte de construir a banca, né, e estudar apenas uma estratégia. O que eu quero falar aqui com isso? Se eu tivesse que recomeçar tudo, eu ia focar em uma, no máximo 2 estratégias. Eu ia consumir todo o conteúdo que tem no YouTube, que tem de maneira gratuita na internet, nos canais de Telegram, no Instagram. Quem são os tipsters que falam sobre essa estratégia, sobre esse mercado e que eu posso consumir mais? Quando eu abrisse caixinha de pergunta no Instagram, eu ia colocar minhas dúvidas todas lá. Se eu tivesse que colocar 2, 3, 4, 5 perguntas na caixinha de perguntas dele, para tirar dúvidas a respeito daquela estratégia, de maneira que eu me tornasse o papa daquilo ali, eu faria, de maneira que eu fosse o mestre daquela estratégia. Ou vamos pegar aqui como exemplo, eu quero ser o mestre de over 0.5 gols HT. Quem são as referências nesse mercado? Ou aqueles que falam com propriedade sobre esse mercado? Seja no YouTube, seja no Instagram, TikTok, Twitter, seja lá onde for. Ia buscar informações, ia tirar dúvida, ia perguntar, ia consumir tudo, fazer as anotações, anotar qual é o tempo de entrada, se é pré-live, se é ao vivo, qual é o tempo de entrada mínima, qual é a odd média interessante que vai me fazer com que eu seja lucrativo no longo do prazo, quais são os principais campeonatos
que nessa estratégia vão me fazer ter o melhor retorno. Mas aí, se for dentro desses campeonatos, eu só conseguiria trabalhar ao vivo ou eu consigo trabalhar pré-game. E eu iria fazer todo esse estudo, ia começar a planilhar, planilha. E é isso aí, você estuda, começa a fazer paper bet. Você às vezes não precisa nem colocar um dinheiro inicial, você começa a apenas planilhar. Então você planilhando, você depois começa a ter um panorama geral. Você inclusive pode contratar ferramentas, inclusive aqui na descrição do vídeo eu deixo a ferramenta que eu também utilizo, uma delas que eu utilizo, tá? Que você pode ter um backtest. Você coloca todos os parâmetros daquela estratégia, faz um backtest. O backtest, ele para você ter um panorama geral de como seria um retrospecto passado dessa estratégia. Não que ele vai se concretizar no futuro, mas você já tem um panorama. Ou estou no caminho certo. O backtest, ele serve para te falar isso. Essa estratégia, esses parâmetros que você colocou, tem algo promissor nisso aí. Pode estudar com mais afinco que você vai ter retorno. Então você joga no backtest, tem esse resultado e começa a fazer a sua paper bet, faz as simulações, planilha e continua fazendo a sua gestão, a leitura das suas métricas. E aí sim você consegue lá na frente começar a colocar uma stake. Começa com uma stake mais reduzida e vai aumentando conforme o seu grau de confiança e conforme a estratégia vai te trazendo o resultado, tá certo? E te aconselho aí no máximo ali, tá aqui no nosso quadro, uma stake máxima de 3%, tá? Não vai muito mais que isso, tá? Quanto mais agressivo você for também, você precisa entender que quando a bad run bater na sua porta, você vai ser consumido por aquilo ali, vai tomar uns heads, vai machucar bastante a sua banca e você precisa ter um controle emocional muito mais apurado para aguentar a banca se esvaindo de maneira mais rápida numa bad run. Então, para que você não sofra essa falta, esse tilt que acontece quando o nosso controle emocional ele é afetado quando numa bad run vai comendo a sua banca, eu aconselho trabalhar no máximo com 3%, que você fica com a cabeça mais fria, mais centrada, sabendo que aquele período vai passar e sem machucar muito a sua banca, tá certo? Então, a próxima etapa aqui, antes da gente seguir aqui, se você não deixou aquele like, deixa o like aqui, não vai cair o seu dedo e vai ajudar bastante aqui o canal, tá bom? Então, aqui agora eu quero falar sobre apostando de forma mais disciplinada, tá? O que eu quero falar aqui apostando de forma mais disciplinada? Você percebe aí muita gente, às vezes, colocando resultados, até mesmo backtests, né, de estratégias que estão tendo um resultado muito bom, com gráficos que só sobem, coisa linda de ver, linda. Mas ninguém te fala que ali para chegar naquele gráfico bonito para cima, ele está fazendo 150 entradas por dia, 1000 entradas em 3 meses. Então é um volume de entradas que não é saudável. E esse volume de entradas não saudável acaba fazendo com que aquilo possa estar dando certo para aquela pessoa, mas não daria certo para você. Então você precisa, antes de mais nada, estar sempre observando, não ficar olhando o vizinho, a grama do vizinho. Olha a sua, tá? Veja, a não ser que você queira seguir algum tipster, aí sim você precisa perguntar qual o volume de entradas, Rodrigo, que você costuma fazer, que você costuma mandar, quais casas você utiliza, qual é o ROI total que você tem. Então, são perguntas que vão fazer você entender se faz sentido você seguir aquele tipster ao invés de você simplesmente pedir uma planilha, tá? Porque, como eu falei anteriormente, planilhas hoje estão quase todas fraudadas por aí, então você vai ser só mais um enganado. Então, talvez se você perguntar dessa maneira, você consegue ter um feedback melhor. Então, saber se você consegue se adaptar. São entradas pré-live, ao vivo, quais os mercados que você trabalha, qual é o percentual de entradas que você faz em cada estratégia. Então, se a pessoa conseguir te responder isso de uma maneira mais direta, você pode ter certeza que ele tem sim uma gestão por trás disso, tá? Então, menos é mais, por isso que eu estou falando. Às vezes, um volume menor de entradas pode te trazer um maior retorno, um retorno não só financeiro, mas também emocional. Então, se eu tenho um volume baixo de entradas, mas que me traz um resultado positivo, me traz um ROI positivo, bacana, é isso que eu quero. Pelo menos eu, Rodrigo, eu gosto de trabalhar, por isso que eu gosto de falar, né, que eu trabalho na filosofia Sniper.
um tiro, uma morte. Ou seja, procuro menos entradas e mais assertivas. Eu prefiro trabalhar com um escantilhão menor de estratégias, de possibilidades, mas com uma taxa de acerto maior. Então, o meu equilíbrio entre taxa de acerto e retorno e odd média me traz um retorno positivo no longo prazo, tá certo? Então, é isso que eu falo de trabalhar de forma mais disciplinada, menos é mais, stake máxima de 3% do tamanho da unidade. E aqui na parte de nivelando a banca, eu já começo a falar aqui que uma banca, se você está trabalhando com uma banca mais baixa, ou seja, estou recomeçando do zero, a partir do momento que eu estou crescendo a minha banca, construindo a minha banca, fazendo os meus aportes, seguindo aquele meu planejamento inicial de construção da minha banca, levando em consideração que eu tenho meu trabalho, estou separando aquele meu dinheiro, estou construindo minha banca no decorrer do processo, enquanto eu estou estudando, aprimorando as minhas técnicas. Eu comecei com uma estratégia, já estou voando baixo com ela ali, planilhando, já comecei a estudar a próxima, colocar na fila do forno ali a próxima estratégia. A minha banca está crescendo. A partir do momento que ela já está girando entre R$1.000 e R$5.000, eu já preciso ser um pouco mais conservador. Ali eu chamo de virada de chave, onde eu não posso simplesmente, uma banca de R$100 eu jogo R$10, se você perdeu R$10. Mesmo que você tenha perdido 10% da sua banca, foram R$10. Agora, eu não posso me dar o luxo de perder, jogar fora ou arriscar, né? Um percentual agora grande da minha banca, ela já passa a ser uma banca mais robusta. Eu não posso jogar R$100, 10% de 1.000 já estamos falando de 100, às vezes 10% de 5.000, estamos falando de R$500, a gente não pode começar a rasgar assim. Então precisamos ser um pouco mais conservadores, reconhecer que nós precisamos ter um retorno financeiro às vezes menor, mas que a gente consegue ser mais conservador e consistente no longo prazo, ou seja, eu tenho um retorno financeiro menor, mas consistente no decorrer do prazo e que salvaguarda o meu emocional de bad runs que não vão consumir a minha banca e eu não vou me sentir abalado quanto a isso. Então eu abro mão de retornos financeiros muito grandes em prol de quando passar por uma bad run, meu emocional não se manter inabalado, porque essa bad run não vai machucar a minha banca da maneira como deveria se eu estiver sendo mais arrojado. Então, naturalmente, com uma banca cada vez maior, a gente tende a ser mais conservador. Espero que você tenha pego a ideia aqui também. E eu queria deixar uma perguntinha aqui para o final. Te perguntar aqui o que você faria de diferente, se fosse recomeçar hoje do zero. Se você já está no processo também de crescimento, deixa aqui nos comentários, fala o que você faria também de diferente. Pode dizer um item só. Ah, Rodrigo, eu faria isso de diferente. Entre outras coisas, mas esse seria o tópico principal que você percebe que faria de diferente. Deixa aqui nos comentários aqui. Se você ainda não curtiu, deixa aquela curtida. E Sniper, te aguardo na nossa próxima aula.